Não. Agora foi. Então tá. Enquanto o pessoal vai acabando de chegar, gente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Nelson, eu sou farmacêutico, né? Eu trabalho lá na clínica desde 2018. De lá para cá a gente vem fazendo algumas iniciativas, né? Principalmente com foco na desprescrição de medicamentos benzodiazepínicos e inibidor de bomba de prótons, né? Que da geriatria a gente sabe um pouquinho mais dos riscos, né? Que esses medicamentos podem causar para os pacientes. E desde então a gente vem fazendo essas iniciativas, né? Os estudos de desprescrição vêm acontecendo e aí a gente vai construindo também iniciativas nesse processo, buscando identificar desfechos, né? E fatores associados. Então, o ambiente da clínica é um espaço super legal para a gente fazer isso, porque a gente tem médicos geriatras, médicos generalistas, né, médicos de família e comunidade, e pessoas que têm um foco, né, em trabalhar com o paciente e fazer com que eles usem apenas os medicamentos mais necessários, eliminando medicamentos fúteis e medicamentos que possam estar trazendo risco para a qualidade de vida desses pacientes, tá? Então, eu vou projetar aqui a tela. A gente vai falar hoje sobre o tema dos sedativos. Tá projetando para vocês? Pra mim não tá não, Nelson. Não? Eu também não tô vendo, não. Vou tentar novamente. Compartilhar. E agora? Agora deu. Agora deu. Legal. Então, a gente vai falar sobre os sedativos e seus impactos nas pessoas idosas, né, e estratégias de desprescrição. Lembrando que esse tema é um tema até relativamente novo e tem muitos desafios sobre ele, né? Então, vamos primeiro contextualizar um pouquinho, que é relacionado ao envelhecimento, o uso de medicamentos, né? Esse desafio que é cuidar de idosos frágeis, né? Que é um pouco do nosso perfil da Mais 60. Então, a gente tem aí um envelhecimento com inúmeras alterações que vocês já sabem, e atravessado nesse meio estão aí os medicamentos inapropriados. E por que que a farmacoterapia no idoso é muito complexa, assim? A gente tem as alterações fisiológicas, a gente tem as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que tem uma série de implicações, desde redução de metabolismo, redução de biodisponibilidade, né? Medicamentos sedativos hipnóticos, como é o caso do que a gente está tratando aqui hoje, eles têm uma maior afinidade por gordura, né? A gente sabe que isso é uma das alterações, uma presente, né, alteração no idoso. Tem uma maior sensibilidade aos efeitos de sedativos e hipnóticos, e mediante a todas essas questões, o uso de sedativos se torna complexo. E a gente tem aí, de um lado, as reações adversas, né, principalmente devido aos efeitos anticolinéticos desses medicamentos, e a gente tem quedas e fraturas, né, que é um vilão grande aí do nosso público idoso, né, do nosso paciente idoso. Eles são utilizados, esses medicamentos sedativos e hipnóticos, com frequência para promover sedação e na farmacoterapia de transtorno de ansiedade e do sono, principalmente, né? Só que eles não são considerados fármacos de primeira escolha para o manejo da insônia e o seu uso é recomendado apenas por curtos períodos, né? Então, aí, 4 semanas, né? Sempre identificando o motivo da insônia, né? Se tem alguma causa adjacente a isso que deixa o paciente mais nesse quadro de ansiedade e de transtorno de sono. Estudos populacionais, né, que no Brasil, no mundo, esses benzodiazepínicos, eles estão entre as principais classes de medicamentos potencialmente inapropriados, que são frequentemente utilizados por idosos, então varia de 15 a 20%. E a frequência de utilização do zolpidem em idosos, segundo bancos de dados de diversos serviços de saúde, variou de 22 a 28,6%. E esse medicamento ele tem cada vez mais sido consumido por pacientes idosos e pela população em geral. A maioria das revisões temáticas, e eu trouxe essa especificamente,
ela demonstra que os benzodiazepínicos de ação longa, como o clonazepam e diazepam, são tipos mais frequentes prescritos para pessoas idosas, principalmente em situações de atenção primária. Isso aqui, gente, assim, apesar, a gente já sabe que dos efeitos, das causas dos benzodiazepínicos, né, das consequências do uso prolongado. Só que, muitas das vezes, existe uma inércia geral do serviço de saúde, da equipe multiprofissional, por desconhecimento, da equipe médica, do próprio paciente, que às vezes não entende os riscos. E aí a gente tem desfechos desfavoráveis aí, desde queda, fratura, internação. Qual que é um dos principais problemas que a gente tem assim relacionado a esses medicamentos? São os eventos adversos associados à dependência, à ataxia, à sedação, declínio cognitivo, os casos de demência, né, quedas, fraturas, hospitalização e até mesmo óbito com o aumento do consumo dos benzodiazepínicos. Aí vem aquela pergunta, né, que a gente sempre faz, ou então sempre tem se perguntado, né? As drogas, elas são uma alternativa, né? O zolpidem, a zolpiclona, a isopiclona. O que os estudos têm mostrado, assim? Que eles são pouco diferentes, os efeitos colaterais são um pouco diferentes dos benzodiazepínicos. A dependência, né? Essa questão da dependência, ela não existe tanto, mas o uso crônico desses medicamentos também está associado a efeitos colaterais. Além disso, as revisões sistemáticas, ela tem associado também a demência, delírio, sonambulismo, fraturas e aumento de acidentes com veículos motorizados. Então, às vezes, por desconhecer esses efeitos colaterais e, principalmente, desviar a atenção do benzodiazepínico, é que muitos prescritores, né, acabam sendo inclinados a prescrever as Z-drogas de maneira geral, principalmente o zolpidem. Em 2019, o FDA ele mudou a bula de todos os sedativos não benzodiazepínicos do grupo Z para alertar sobre a ocorrência de comportamentos complexos, como sonambulismo, dirigir durante o sono, realização de outras atividades perigosas durante o sono. Então, a maioria das pessoas manuseiam fontes de fogo, expõem o frio extremo. Então, muitos desses incidentes, né, levaram alguns pacientes à morte. Recentemente, esse guideline para prevenção e manejo de quedas, né, em idosos, ele trouxe algumas questões importantes, e dentre uma delas, além da abordagem multidisciplinar, porque a queda é multifatorial, né? Tanto é que às vezes é até difícil você abordar. Você movimenta o fisioterapeuta, movimenta o farmacêutico, movimenta a enfermagem, o médico faz as suas recomendações e ajustes na prescrição, para a gente tentar manejar esse quadro de queda. E aí esse documento, alguma das recomendações, ele traz que a necessidade de revisar a farmacoterapia e desprescrever medicamentos que aumentam o risco de quedas, como sedativos. A lista tem outros medicamentos, mas a gente está dando foco aqui devido à temática desse bate-papo. Muita gente assim, desconhece um pouco sobre o processo do sono e a insônia, né? Então, assim, geralmente, quando a gente é mais adulto, né, mais jovem, a gente tem um sono leve ali inicial, o sono profundo ou o sono delta e o sono REM ou o sono dos sonhos, eles são mais constantes, né, ao longo da noite. E só que com dentre algumas das alterações associadas, uma das coisas que afeta o idoso é a insônia. Então, aproximadamente 20 a 58% dos adultos com idade, né, entre 65 anos ou mais, e sua prevalência aumenta com a idade. Então, a gente tem um aumento do sono leve no caso idoso, uma diminuição do sono profundo ou sono delta, uma diminuição do sono REM. Então, ele tem mais despertares à noite. E uma das coisas que os profissionais às vezes confundem um pouquinho é a quantidade de horas que esse idoso precisa dormir ou a qualidade desse sono, né? Então, isso é muito importante deixar claro, que o idoso ele não vai mais dormir 8 horas, né? Ele não vai mais ter essa mesma, digamos, performance de sono.
esse paciente ele vai dormir um pouco menos, né? Então, o paciente idoso que dorme 8 horas da noite, certamente 4, 5 horas da manhã ele vai estar acordado, né? Porque ele não vai conseguir manter esse sono. E aí, aquele desejo de dormir até mais tarde, muitas vezes, no período da tarde, esses pacientes também tiram um cochilo, e isso interfere no sono, né? Então, é muito importante que as medidas de higiene do sono, né, a Mais 60, a gente tem um documento que a gente envia para as pessoas, então, desde da organização da cama, do quarto, da diminuição de substâncias estimulantes no período da noite, então a gente precisa conscientizar o cuidador e o paciente que o sono dele não vai ser mais igual ao como quando ele era adulto ou adolescente, né? Aí a desprescrição, ela aparece como uma possibilidade de manejar esses medicamentos que aumentam o risco de queda, fratura e essas outras complicações que a gente trouxe. Então, ela é um processo planejado e supervisionado de redução da dose ou interrupção de um medicamento que pode estar causando dano ou que não é mais benéfico, e ela faz parte da boa prescrição, né? Então, é recuar quando as doses são muito altas ou interromper medicamentos que não são mais necessários. Então, a gente sabe aí quais são os riscos dos benzodiazepínicos, mas às vezes, por exemplo, a gente sabe das questões associadas, mas o desafio ou encorajamento, ou então a romper a inércia da prescrição, é desafiador também para o cotidiano ali do atendimento, às vezes um atendimento mais rápido na atenção primária, então já existem alguns estudos que estão desencadeando esse desafio do médico, né, em desprescrever medicamentos, né, a necessidade de uma equipe de apoio para ajudá-lo nesse processo. Que a desprescrição ela é um ato médico, né? Ela faz parte da rotina desse profissional. Aí a gente tem algumas revisões sistemáticas, né, que abordam sobre essas evidências da desprescrição, né, os poucos estudos que a gente tem. Então, essa revisão sistemática, inclusive, ela traz aqui desfechos primários, que seria a segurança na desprescrição. Então, esses pacientes que esses medicamentos foram suspensos completamente ou reduziram as doses, como que ficaram os eventos adversos nesses pacientes? Ele também avaliou desfechos secundários, então, o estado de fragilidade desse paciente aumentou, diminuiu, a funcionalidade dele melhorou, caiu mais, caiu menos, né? Tem gente que pode sofrer algumas questões refratárias no momento que suspende alguns medicamentos, né? Então, essa revisão sistemática, ela incluiu os 6 estudos, totalizando aí 657 participantes. O que eu trouxe de mais interessante dessa revisão? 50% dos estudos abordaram esse tema na segurança na desprescrição. Eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer isso de uma maneira correta. Eu preciso saber se esse paciente está apresentando alguma reação adversa. Então, as potenciais reações adversas a medicamentos, ela diminuiu por uma diferença média aí de 2,8 após 3 meses e 4,2 após 6 meses. A gente tem daí uma diferença com significância estatística, né? Após 6 meses de desprescrição de medicamentos sedativos e antipsicóticos. Lembrando que esse estudo, no caso, ele não só abordou medicamentos sedativos, ele abordou a segurança na desprescrição de maneira geral, só que a classe mais desprescrita nesse estudo foram os benzodiazepínicos. Os efeitos adversos dos medicamentos psicotrópicos, eles diminuíram significativamente por uma média de 1,8, 3 meses após a desprescrição, e por uma diferença média de 2,4 após 6 meses de desprescrição. Então, a gente já percebe que existe uma redução dos efeitos adversos associados à desprescrição de medicamentos, né? Uma diminuição desses efeitos à medida que eu retiro esses medicamentos. Essa revisão, ela não mostrou diferença, né? Os estudos que foram incluídos não mostrou diferenças significativas em hospitalização, em diminuição da hospitalização e mortalidade, um estudo clínico randomizado, um dos estudos. E a coorte longitudinal mostrou diferença significativa na incidência de complicações paciente-ano no grupo intervenção, ou seja, no grupo onde houve a desprescrição, incidências de complicações, ele não descreve muito bem quais seriam essas complicações, mas muito associadas
a eventos adversos também, ela foi menor no grupo intervenção do que no grupo comparação. Desculpem o erro aqui. Vamos lá. Outro ponto que eu acho que é legal para a gente abordar aqui hoje, que tem muito a ver com o nosso trabalho na clínica, é a fragilidade e a funcionalidade. Como que ficou esses pacientes após a, a redução dos medicamentos, a desprescrição desses medicamentos. Então, 2 estudos relataram os resultados da desprescrição, né, com fragilidade e funcionalidade, e a desprescrição de sedativos liderados por farmacêuticos e medicamentos anticolinérgicos entre 46 residentes de casas de repouso, né, ou instituição de longa permanência, seria uma diminuição significativa da pontuação de fragilidade. Nesse caso, eles usaram a escala de fragilidade de Edmonton, né, após 6 meses de desprescrição, a gente viu essa diferença, essa diminuição significativa na pontuação da fragilidade. Outro estudo de desprescrição conduzido por farmacêuticos não relatou se a desprescrição levou à mudança no estado de fragilidade, mas relatou um efeito positivo e com significância estatística entre o número de medicamentos potencialmente inapropriados e fragilidade. Então, assim, é aquela história que a gente já viu, né? Inclusive faz parte do nosso trabalho aí do escritório do valor, né? Polifarmácia é uma das questões que, à medida que a gente vai intervindo, né, é possível trazer, do ponto de vista do paciente, valor para aquele cuidado. Então, reduzir esses medicamentos contribui também aí para um efeito positivo aí do ponto de vista da fragilidade. Os pacientes no grupo de polidesprescrição tiveram menos deterioração funcional em comparação com o grupo de comparação. Então, eu tive o grupo de intervenção, o grupo comparação, e aí a gente teve menos deterioração funcional. Outro ponto importante para nós são as quedas, né, que é desafiador no nosso cuidado. Tinham vários outros pontos, mas eu tentei trazer esses 3 principais. Então, houve uma diminuição significativa na taxa de queda, né, alguns estudos mostraram, definido como o número de quedas nos últimos 90 dias, relatado após a desprescrição do psicotrópico. Por outro lado, o risco de queda é determinado por meio de um teste de quedas internas. E aí é uma das questões, uma das limitações que a revisão traz aqui. Muitos desses estudos, eles têm questionários internos, testes internos, que não dá para fazer uma ampliação. Mas, de fato, alguns 2 estudos mostraram uma redução da queda, e outro, que foi esse estudo da Nova Zelândia, né, em instituições de longa permanência, a queda permaneceu a mesma, né, a taxa de queda permaneceu a mesma 6 meses após a desprescrição no mesmo estudo. Qual que é um ponto importante aí dessa revisão? Assim, existe uma escassez na literatura publicada, né, sobre a desprescrição em idosos frágeis, principalmente considerando o tema um pouco mais novo. A gente já tem acumulado algumas coisas, mas ainda é tudo muito heterogêneo, né? São configurações, projetos, resultados relatados, são poucos estudos clínicos, né, envolvendo o tema da desprescrição em idosos frágeis. No entanto, a revisão sugere que a desprescrição pode ser segura, viável, bem tolerada e pode levar a benefícios importantes em condições geriátricas, como a depressão, funcionalidade, né, e fragilidade. Outra questão importante é que as intervenções de desprescrição nessa revisão parecem ser eficazes se lideradas por farmacêuticos ou equipes multidisciplinares. Então, é preciso ter alguém que consiga fazer esse gerenciamento. Pode ser alguém da equipe multidisciplinar, pode ser um farmacêutico, pode ser o próprio médico. E aí as ações vão sendo startadas. E aí é importante considerar ferramentas explícitas e implícitas, né? Tanto os critérios como o que o paciente traz ali, as condições subjetivas dele, né? Então é importante levar isso em consideração. Intervenções para reduzir e reverter a fragilidade ou interromper sua progressão precisam de mais testes, né, para a gente poder incluir medidas confiáveis, né, que tragam algo para a prática clínica. Esse estudo ele fala sobre as barreiras, né,
ele traz barreiras que dificultam a desprescrição de medicamentos. Então, a gente tem 3 pontos que são os principais estudos, trazem esses pontos de trabalho, essas barreiras que dependem dos profissionais, principalmente do médico, barreiras que dependem do sistema de saúde ou de políticas ou de um sistema de prescrição e barreiras que dependem do paciente, né? Então, do médico tem desde a formação, né? Vou destacar alguns pontos. Então, tem desde a formação que hoje não, né, assim, eu não conheço a fundo o currículo da medicina, mas imagino que talvez na disciplina de geriatria, eu acho que de tanto se falar agora recente, acho que deve ter algo falando sobre essa questão da desprescrição, mas é um fator limitante mesmo, assim, não se é ensinado, né? Não se ensina isso nas faculdades. O outro são a inércia terapêutica, que até a gente falou um pouquinho, né? Vamos manter a prescrição do jeito que está. O que depende do sistema, então, a gente tem desde a falta de alertas, de protocolos para que, por exemplo, os benzodiazepínicos sejam usados por 4 semanas, sejam revistos na menor dose possível, um sistema de restrição maior, né? Ele já é um medicamento controlado, mas o que a maioria dos estudos tem colocado... Gente, desculpa, eu fiz alguma coisa aqui que tirei da... Só um minuto. Pronto. E o outro está muito associado, né? A prescrição induzida, a medicalização e mercantilização mercantilização da medicina, né? Essa questão da medicalização da sociedade mesmo. O Ministério da Saúde, inclusive, tem um documento super legal que foi lançado em 2019, né? Sobre uso racional de medicamentos. E as barreiras que dependem do paciente, né? Atitudes contrárias à desprescrição. Um dos critérios para se trabalhar a desprescrição com o paciente é que ele também tenha acordo, né? Ele saiba dos riscos, a gente consiga explicar para ele o que está por trás daquele uso daquele medicamento, né? Os riscos associados. Muitas das vezes a falta de diálogo médico do paciente ou então dos profissionais de saúde de maneira geral em explicar. Porque eu imagino que o paciente chega no consultório junto com o acompanhante, com o filho, meu pai não dorme mais, 5 horas da manhã já está acordado, né? E aí é tanto mais prático para o paciente receber o medicamento onde induza o sono dele e também para o profissional, porque às vezes ele não conta com uma rede de apoio para dar todo esse suporte, porque tem vários fatores associados aí à insônia. Esse estudo também traz as barreiras, né? O que ajuda, facilitadores, né? E barreiras que ajudam a implementar a desprescrição de medicamentos hipnóticos e sedativos. Então, quais fatores facilitam? Então, ali a gente trouxe os problemas, eu vou trazer nesse artigo, focar principalmente nessa revisão, o que facilita a desprescrição. Então, educar o paciente é uma delas, né? Então, você precisa explicar para ele. A outra é uma decisão compartilhada com pacientes e cuidadores. Então, olha, eu estou prescrevendo esse medicamento, mas é por um curto tempo, por causa desses riscos associados a ele, e eu preciso que você acompanhe, né? Assim, aumenta o risco de queda, então, assim, deixar claro para pacientes e cuidadores, né? E compartilhar a decisão do início daquele medicamento. Hoje, gente, se a gente não educa, né? O Google educa, né? A TV até de uma forma sensacionalista também fala sobre esses medicamentos, né? Então fala sobre o Zolpidem, está aparecendo no jornal, está aparecendo na novela, então acho que que bom que chegar lá essa informação de uma forma correta. Se chegar de forma deturpada, aí também não facilita o nosso trabalho. A conscientização dos prescritores, né? Então, muitos, nessa revisão sistemática, traz informações muito sobre alertas eletrônicos, sobre as auditorias e feedbacks. Ela, inclusive, trata que médicos que recebem feedbacks da qualidade, digamos, da prescrição deles, eles tendem a se voltar mais para a redução desses sedativos.
documentos técnicos que auxiliam o profissional nas tomadas de decisões. E aí, como eu devo fazer? Quanto tempo? Até onde eu devo ir? Eu tenho que parar? Eu tenho que ir até o final? Então, precisa deixar tudo isso também claro e de apoio para o profissional médico. Restrição aos tempos de tratamento, né? Então, tempos superiores a 4 semanas, eles recomendam que se devem ser justificados, né? E mesmo esse tempo de 4 semanas, as doses, elas ele não fala exatamente o tempo correto, mas você já programa essas 4 semanas também com uma redução de dose para aquele paciente, né? E sempre encaminhar ele para um profissional, principalmente para um psicólogo, onde tem uma abordagem da terapia cognitivo comportamental voltado para a insônia. Os principais problemas do processo da desprescrição são sintomas de abstinência relatados com mais frequência: insônia, ansiedade e irritabilidade. Mas o que desde que você não tem um protocolo, isso acontece. Nessa revisão também, um dos pontos importantes que foi trazido, que o sono foi satisfatório maior no grupo onde foi retirado do que nos pacientes que permaneceram, né, um dos estudos trazidos nessa revisão. E aos 6 meses, por exemplo, um dos estudos que trazem também as informações, 80% dos pacientes interromperam o uso de benzodiazepínicos e 64% mantiveram a interrupção em 1 ano. Aqueles que descontinuaram com sucesso a terapia com benzodiazepínicos relataram melhoras da depressão e ansiedade sem redução na qualidade do sono. Então, um apanhado importante também é que medidas educativas para os pacientes ajudam a reduzir a dose, né, dos participantes e também levou a descontinuação dos sedativos, aí variando de 13% a 80% dos participantes nos estudos. Então, uma mensagem importante é capacitar os pacientes a se envolverem em conversas com o seu prescritor sobre o uso de sedativos hipnóticos, né, ajuda a superar essa questão da inércia da prescrição. Ajuda também a reduzir a expectativa do paciente para a prescrição e revendo a necessidade do medicamento e como o mesmo poderia ser interrompido. Então, isso precisa ficar claro para o paciente. Aqui são algumas intervenções que ajudam também a reduzir esses sedativos hipnóticos, desde quando você, né, atua de forma sozinha, né, individual, como quando você atua com um time que vai te dar suporte. Então, a gente tem ele desde o envio, né, então, o Serviço de Saúde já pode ter ali orientações educacionais, né, sobre os riscos associados, pode ter uma estrutura, né, de discussão onde é possível engajar esse paciente, a terapia cognitivo-comportamental, partilhar essa responsabilidade, né, durante esse processo de retirada aí com farmacêuticos. Ele coloca farmacêuticos da comunidade, né, ou o que você tiver acesso, usar alertas, né, usar em sistemas eletrônicos de prescrição médica, usar alertas sobre dosagens mais altas daquele medicamento, ou então você está prescrevendo por um tempo acima do recomendado. Então, isso ajuda. Do ponto de vista da equipe, né, então, assim, ter um farmacêutico, um enfermeiro, né, alguém que coordene esse grupo, esse processo de desprescrição, essas práticas de desprescrição. Distribuir materiais educativos, né, como a gente já falou, e acompanhar esse progresso dessa desprescrição desses medicamentos sedativos. São medidas que ajudam a reduzir. A gente tem algumas práticas seguras, né, como eu já te falei, da educação continuada do profissional de saúde, né, principalmente da equipe multidisciplinar, aspectos sobre indicação, tempo de uso e perfil de segurança ajudam bastante, né, nem todo mundo, a gente está num serviço especializado onde já vem geriatras formados ou pessoas do cuidados paliativos, profissionais de cuidados paliativos ou médicos de família e comunidade, mas em geral, assim, onde você não tem esses profissionais, onde é preciso capacitá-los sobre essas estratégias, né? Como que eu devo implementar estratégias, quais são os mecanismos que eu posso utilizar para fazer uma desprescrição adequada e estar sempre articulando, né? Implementando recursos terapêuticos alternativos para o manejo da insônia, ansiedade e transtornos mentais comuns.
A primeira pergunta que eu tenho que me fazer assim, é por que o paciente está tomando um sedativo hipnótico no processo de desprescrição. Então, assim, ele está tomando por qual motivo? Isso ajuda o médico e os profissionais a terem essas ações, né, que vão dizer para o paciente se ele vai continuar, se ele não vai usar. Insônia por si ou insônia causada por comorbidade já sendo tratada. Então, para aqueles pacientes que têm maior de 65 anos, né, maior que 65 anos, tomando um benzodiazepínico ou um sedativo hipnótico, independente da duração, que precisa ser evitado como terapia de primeira linha em idosos. E para aqueles que têm entre 18 e 64 anos, né, então recomendar aí no máximo aí até 4 semanas, um pouco mais 4 semanas. Para esses perfis, a gente precisa engajar o paciente e seguir essas recomendações que eu falei aqui. E recomendar a desprescrição desses medicamentos. Outros distúrbios do sono, como, por exemplo, pernas inquietas, transtornos de ansiedade generalizada, depressão, condição física ou mental não manejada, que pode estar causando a insônia, né, ou agravando a insônia. O benzodiazepínico efetivo especificamente para ansiedade, né, então, assim, ele só se mostrou efetividade usando aquele medicamento, abstinência alcoólica. Para esse perfil de pacientes, continuar o sedativo hipnótico, considerar a menor dose, tratar condições subjacentes e interconsulta com outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos do sono, né, profissionais do sono, para ajudar esses pacientes, porque aquele risco de usar, ele é tanto para quem tem indicação, como para quem não tem. Né? Então, às vezes, por exemplo, o paciente tem algum quadro demencial, algum transtorno de comportamento, alguma condição que dificulta ali, ele precisa, às vezes, usar o medicamento, e que às vezes a gente precisa ver a menor dose possível, onde ofereça menos risco para ele, e eu também consiga tratar o problema de saúde que ele está apresentando. Então, como desprescrever para esses pacientes que têm essa indicação dessa insônia inicial, né, já está usando o medicamento há muito tempo, porque uma das principais efetividades, né, do medicamento é naquele período mais curto que ele se mostra. Depois de um certo tempo, a efetividade dele é questionada e ele passa a oferecer mais riscos. Então, recomenda-se a desprescrição lenta do benzodiazepínico por 6 a 8 semanas, principalmente se for um paciente idoso ou que utilizou o medicamento na maioria dos dias da semana por mais de 4 semanas. Então, para realizar, o que se recomenda aí? A redução de 20 a 25% da dose a cada 2 semanas e, se possível, reduções de 12,5% perto da retirada, né? Uma alternativa é planejar dias sem o medicamento. Aqui é importante a gente, porque às vezes, por exemplo, não tem um medicamento, ele não tem eu não consigo diminuir 25% da dose. Então, às vezes, você pode fazer um esquema diferente, né? Reduzir 50% da dose. A literatura traz essa recomendação também. Esse é um esquema, né, para desprescrição, para ajudar na redução do benzodiazepínico, né, dos medicamentos sedativos de maneira geral. E ele organiza aí, né? A gente tem uma redução aí de 50% em 2 dias nas primeiras semanas, né? De 50% em 2 dias, e aí essa medida vai progredindo, essa medida de redução vai progredindo. O que é importante, assim, vocês ver até onde o paciente está tolerando. A gente tem alguns exemplos bem legais na clínica, onde a gente conseguiu levar até tomar as 4 gotas para quem tomava 2 miligramas, né, de clonazepam, por exemplo, e a paciente toma 4, 5 gotas hoje, assim, foi o máximo que ela conseguiu tolerar. Então, assim, e nos relatos que ela traz, é perceptível para ela e para a família, né, que ela está mais atenta, mais alerta. Ah, em outro caso, a gente conseguiu
reduzir a dose assim, em 50% do que ela usava antes. E foi muito bom, porque a própria familiar falou assim, olha, eu acho que ela não tolera mais que isso, né? Eu noto que ela está mais participativa, mas eu noto que se a gente progredir mais um pouco, ah, ela pode descompensar, ela pode ficar um pouco mais ansiosa. Então, até aqui tá bom. Ela assim, olha, eu percebi que ela está conversando, interagindo mais com a gente. Então, assim, é um esquema que ajuda nesse processo de retirada dos medicamentos sedativos. Como acompanhar esses pacientes em desprescrição, né? Então, a recomendação é de monitorar o paciente a cada 1 ou 2 semanas durante a retirada. Então, pode melhorar o estado de alerta, cognição, sedação diurna e reduzir quedas, por exemplo, né? Então, o paciente não vai voltar a cada 2 semanas no médico, na clínica, ou talvez em nenhum outro espaço em outro serviço de saúde, mas é que entra a equipe, né? Se a psicologia está acompanhando o paciente, ela vai perguntar também sobre isso, dar um feedback. Então, dar esse feedback para o médico ajuda também nesse processo de progressão da redução da dose. Os sintomas de abstinência que a gente já falou lá na frente, né? Eles podem acontecer principalmente para retiradas muito abruptas, mas geralmente eles duram aí quando é feito de forma correta, todos geralmente são leves e duram dias, algumas semanas e depois desaparecem. Medicamentos alternativos, né? Então, se os sintomas aparecerem, considere medicamentos alternativos, então manter a dose atual de sedativo, por exemplo, por 1 ou 2 semanas, então continue a retirada lentamente, se o paciente tolerar. Se ele não tolerar, se você já saiu de uma dose de 2, 4 miligramas e está hoje o paciente tomando 10 gotas, 5 gotas, né, já é algo muito importante para ele, assim, né? A gente não está quantificando isso numa escala, mas para ele é importante para o familiar que observa isso também. Outros medicamentos têm sido usados para controlar a insônia, né? E precisa da avaliação da segurança e eficácia, que é o nosso principal desafio hoje, né? Como manejar, né, essa insônia que permanece no paciente idoso, né? O que a gente tem aí de evidência? A gente está aí num boom de prescrição, né, começando, está super em alta aí. Estava até conversando com a Bárbara mais cedo, sobre a raumateona, né, e assim, as evidências, principalmente ainda, né, o medicamento está caindo na graça das prescrições agora, então há evidências muito limitadas ainda para doxepina e raumeteona, por exemplo, né, com medicamentos para dormir eficazes e seguros em pessoas idosas. Então, vamos acompanhar, né, se existe se é eficaz mesmo, se é seguro, né, porque ele aumenta os principais, ele é ali um precursor da serotonina, se não me falha a memória, e ele aumenta aquele início do sono, né? Então, isso ajuda muitos pacientes. Estudo avaliando paroxetina, difenidramina e valeriana não demonstraram um efeito convincente sobre o sono, né? Então, não apresentaram uma efetividade adequada. A evidência para a melatonina não é tão clara, né, para adultos e idosos, parece ser melhor em crianças e adolescentes portadores de insônia crônica, e apesar de ser frequentemente usado como off-label, né, não tem assim as evidências para mirtazapina, trazodona, para o tratamento de sonho em idosos saudáveis, ainda tem, assim, não tem as melhores, né, as melhores evidências. Do ponto de vista de medicamentos aí né, que são os over the counter, né, que são isentos de prescrição, que os pacientes conseguem muitas das vezes comprar facilmente na farmácia, né, chegam às vezes está ali num balcão e as pessoas conseguem pegar. Então, esse estudo, essa revisão sistemática, pouquíssimos estudos, acho que são 5 estudos, né, mostraram que a difenidramina e a melatonina parecem ser eficazes em melhorar algumas medidas do sono, causando efeitos adversos mínimos. No entanto, são pouquíssimos estudos que examinam o uso de soníferos vendidos sem receita, né, em pessoas com 65 anos ou mais com insônia primária. Então, assim, não está dentro da recomendação aí para você usar, né? A melatonina é aquela.
usa pelo fato de ser um pouco mais seguro, né, de ter menos efeitos adversos do que outros medicamentos, mas parece que com o tempo não é tão eficaz no tratamento da insônia, né? Melhora um pouco, mas esse resultado ele não é tão significativo. E aí, gente, assim, o que alguns estudos, né, falam assim, é preciso passar um pouco mais para a ação, né? Então, assim, iniciar os processos de prescrição com os protocolos que já têm publicados, validados, né? Para desprescrição de medicamentos e considerando, por exemplo, se você considerar aí os critérios de BIS, né, a lista Stop Start, ou, por exemplo, o Disprescribe, que tem, assim, uma série de protocolos para a desprescrição de medicamentos, isso você já conseguiria ter uma redução em doses desses medicamentos que trazem riscos para os pacientes, né, como fala esses critérios de BIS, STOPS e também o instrumento Disprescribe, que é uma rede no mundo aí muito forte, mais no Canadá, onde eles produzem muito material voltado para a desprescrição de medicamentos. O que né, baseado em tudo que eu li aí esses dias, tudo que eu tenho estudado aí do mestrado, né, associado à carga anticolinética desses medicamentos, né, que também faz parte aí dos meus estudos aí para o doutorado, eu acho que tem muito claro, assim, conversar e explicar para os pacientes e familiares sobre os riscos associados ao medicamentos sedativos, principalmente para o paciente que chega, né, ele chega aí de um mundo da prescrição, né, de um olhar não geriátrico, muitas das vezes, né, então, quando ele chega e encontra com vocês, né, com a gente, de maneira geral, ele encontra esse olhar mais geriátrico, gerontológico, então, ter um momento, reservar um momento para explicar sobre os riscos associados a alguns medicamentos, principalmente sedativos, é importante. Avaliar a possibilidade de inserir esse paciente em um processo de redução da dose de sedativos, né, talvez não na primeira consulta, que vocês estão conhecendo o paciente, mas nas consultas subsequentes, né, identificar porque tem paciente, ele caía ou caía na clínica em até 30 dias após a admissão e ele estava usando esse sedativo anterior ao contato com a gente, né? E para o paciente que já está em acompanhamento, conversar e explicar sobre os riscos associados ao medicamento sedativo, que é um pouco do que a gente vai fazer com quem chega. Mas qual que é a diferença? Que aquele ali a gente já conhece. Aquele ali a gente sabe se ele tem um histórico de queda, a gente conhece as fragilidades dele, né? A gente sabe os limites funcionais e o que potencializa aquele paciente. Reavaliar se aquele tratamento instituído ainda se faz necessário, né? Então, eu acho que a gente tem que criar essa cultura, né? Quando a gente fala de dar suporte para a equipe, tem muito a ver com isso, assim, para que ele também consiga transmitir, conversar com o paciente e tomar essa decisão compartilhada. E avaliar a possibilidade de inserir também esse paciente na redução da dose sedativas. E aí, como a gente já conhece ele, a gente já sabe qual, por exemplo, é o cuidador. Então, para ter um paciente que é uma paciente da Alice, onde o filho dela, assim, onde o filho da paciente é super engajado. E ele, assim, ela usa lorazepam assim, ele manda mensagem quase sempre, assim, para mim, vamos fazer, você já olhou na farmácia de manipulação, se tem uma dose menor do lorazepam, porque agora só tem de dois, né, a gente parte, ele não consegue partir em 4, né, ele só consegue partir ao meio e dar 1 miligrama para ela, e ele não queria ter a ideia de tentar suspender um dia, falou assim, não é assim que funciona, né? Então, assim, ter calma também, ter paciência também com o paciente e com os cuidadores, porque assim, ele recebeu essa informação do lorazepam via televisão, e ele chega, faz uma pressão na gente, a gente precisa acolher aquilo ali e fazer isso da forma mais científica possível, para que o paciente também não tenha aí problemas de abstinência ao uso desses medicamentos, que a gente sabe, imagina, assim, que deve ser bem ruim, né? Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Não sei se faltou alguma informação, mas aí a gente está à disposição para trocar ideia. Tá bom? Obrigado. Nelson, a aula foi ótima. Obrigado.
Muito bom, né? Eu acho que é um tema muito importante, né, Nelson? E eu acho que ninguém tem muita dúvida do risco do benzodiazepínico, né, da necessidade de tentar desprescrição. A dificuldade mesmo é como fazer e os substitutos, né? Os sedativos do grupo Z vieram aí como uma solução, muita gente começou a usar e hoje a gente já está vendo que eles não são tão diferentes assim, né? É lógico que a gente tem que individualizar os casos, né? Tem paciente mais robusto, que tem uma insônia mais séria, que às vezes a gente precisa usar por um tempo curto, mas a gente tem que ter estratégia, né? De usar, saber a hora de usar, saber a hora de tirar, né? Até na hora de conversar com a família, às vezes a gente alarma demais, né? Igual você está contando aí, o paciente chega alarmado e quer suspender de uma vez. Então, é muito delicado, né? Tudo. Eu falo, às vezes eu explico para os pacientes que sedativo apaga o incêndio, né? E a gente não quer que o incêndio aconteça. Então, é isso, nessa investigação de causa, higiene do sono, que dá muito mais trabalho, mas é o que, na verdade, funciona. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer trazer alguma coisa para discussão? Aproveitar aqui o especialista, né, Nelson? As dúvidas, algumas dúvidas que eu tinha tido, o Nelson já esclareceu, né? Até dessas novas medicações que estão, essas duas que chegaram agora que estão prescrevendo mais. Eu queria agradecer mesmo, gente. Tô aqui falando baixinho, mas é só para agradecer, foi ótimo aí, tá? Ô, Nelson, sobre depois a gente pode fazer uma aula sobre as opções, né? A melatonina, a gente não tem estudo dessas medicações para idosos, né? Como a maioria dos tratamentos que a Dos gente tem que tratamentos. prescrever. O que a gente vê da melatonina é muito para jet lag, é bem estabelecido, e para alteração do ciclo sono-vigília. Então, aquele paciente que dorme muito durante o dia, a gente usar uma dose aí no início da noite, a gente sabe que ajuda. Mas é o que você falou, né? Às vezes, quando a gente coloca na balança, o paciente faz muita questão de uma medicação, às vezes a gente usa pelo perfil de segurança, né? O agonista eu acho que vem aí na mesma linha, mas parece que tem um resultado melhor. Doxepina também eu já vi muita gente usando com boa resposta, mas com muito pouca evidência para a nossa população mesmo. Isso, a gente está aí na beirinha, né, dos pacientes com perfil de fragilidade, né? Então, é isso. Teve uma paciente da Rafa Mara, chups, eu não sei o nome dela, sobrenome dela, ele melhorou muito com melatonina, assim, ela tinha essa inversão de sono, vigília, né? Então, melhorou bastante e foi bem eficaz para ela, sabe? E eu acho que é isso, assim, esses novos têm essa melhor efetividade, né, no tratamento, mas é isso, carecem de mais estudos, né? Eu acho que o grande segredo é tentar achar a causa, né? Então, assim, uma insônia secundária a uma depressão, a gente tem que focar no tratamento da depressão, né? Um transtorno de ansiedade, né? Porque às vezes a gente quer um resultado mais rápido, mas a gente precisa tratar a causa e às vezes é difícil chegar nisso, né? E convencer a família. É isso, gente. Muito bom, Nelson. Muito obrigada aí por dividir com a gente tantos anos de estudo, né? E quem precisar do Nelson, gente, ele está sempre à disposição para ajudar, né, Nelson? Tem aquela tabelinha que ele fez que fica do lado lá dos consultórios para a gente colar, né? Para ajudar na desprescrição. Algum paciente mais difícil pode encaminhar para ele, apesar dele já acompanhar a maioria, né, Nelson? Não, são muitos, Bárbara, mas assim, não, a equipe envia bastante, assim, e pede muito, assim, como que a gente pode fazer isso, assim, a gente verifica estratégias, assim, né, a Dani, você, não, tem muitos profissionais que enviam, assim, porque entende, mas aquele momento ali de desafio já dá o alerta para o paciente, para o familiar, inicia o processo, já aciona a enfermeira, já aciona a gente para que a gente possa contribuir de forma, né, complementar a esse processo em todo mundo, né?
A gente pode encerrar então, né, Nelson? Pode sim. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. Boa Vou noite. parar aqui a gravação.